Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Deus, Santo Forte, Santo Imortal, tem piedade de nós. Santíssima Mãe de Deus, salvai-nos. Aqui, Padre Zaqueu Joseph, ou Padre Zaqueu José, da Igreja Ortodoxa Grega do Velho Calendário, sob o homofório de Dona Nectários Ferro. Vou fazer aqui uma continuação daquele vídeo que eu falei sobre seitas. Um vídeo que teve uma audiência boa, né? E também porque me ocorreram algumas ideias aqui, de coisas que eu aprendi, né? Qual que é a minha experiência com grupos sectários? Principalmente grupos sectários cristãos, especificamente, tá? Eu pertenci, ou frequentei dois deles, quando era adolescente e já adulto, jovem, tá? E pertenci a uma ordem religiosa católica romana, aprovada por Roma, que era basicamente uma espiritualidade gnóstica, esotérica, cabalista, tá? E que a Igreja houve por bem intervir através da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé. À época, tinha como prefeito o cardeal Joseph Ratzinger, né? Que depois se tornaria o queridíssimo Papa Bento XVI, né? De feliz memória. E houve uma intervenção, houveram proibições, o grosso da ordem obedeceu, e alguns que não obedeceram deixaram a ordem e continuam com essa espiritualidade gnóstica, cabalista. É claro que você pode obedecer, mas no fundo, né, você ainda crê, ainda tem convicções sobre aquilo lá, né? Mas eu acho que obedecer já é um grande sinal. Então, hoje eu quero abordar especificamente grupos sectários dentro da Igreja Católica Romana. Por quê? Porque eu venho dela, porque eu experimentei isso, porque me fez mal. Tá? Não tão mal quanto os arautos do Evangelho fizeram para aquelas pessoas, para aqueles egressos, que têm o seu depoimento registrado naquele documentário da HBO. Tá? E eu sei que eles estão falando a verdade, porque é exatamente o que eu passei, mas não no grau de intensidade que eles passaram. Tá? Toda essa questão de medo, de afastamento da família, de ver negativamente a própria mãe e o próprio pai, de vigilância, né? De esse medo irracional sobre algo que vai acontecer, uma catástrofe, uma hecatombe, tudo isso eu passei e sofri com isso. Tá? Então é uma experiência que eu tive. E como eu disse, toda seita age da mesma forma, só muda às vezes a crença e o nome. Tá? Mas o modus operandi é o mesmo, o mesmo. Então, eu vou focar aqui nos grupos sectários cristãos, porque eles ainda têm um algo a mais que agrava o problema. Eles são aprovados pela mais alta instância católica romana, que é o Vaticano. Então, eles podem dizer, sem mentir, somos aprovados por Roma. E o católico simples, desavisado, para ele basta aquilo ali. Olha, o seu bispo aqui desta diocese apoia a gente, apoia o nosso trabalho, né? Então, sempre vai ter no mundo todo pessoas que não conseguem, por várias razões, perceber o perigo. Então, se minha voz pudesse somar a de tantos outros, eu me dou por satisfeito. Então, hoje eu vou focar em dois conceitos-chave para que você entenda como esses grupos agem e para que você até compreenda aquelas pessoas que, de repente, se tornam contra você. Acham que você é um inimigo delas, tá? Ou uma inimiga delas. E esses conceitos são esotérico, com S, e exotérico, com X. Esotérico é, a gente entende aqui, grosso modo, aquela doutrina interna de um determinado grupo, do grupo sectário. São crenças, são modos de ver o mundo, são a doutrinação interna, são as atitudes internas que normalmente não são conhecidas do grande público, nem das autoridades eclesiásticas, por exemplo. Tá? E o exotérico, com X, é aquilo que é transmitido para o grande público, que é mostrado para o grande público. Então, olha só. Vamos pegar, como exemplo, os arautos do Evangelho. Eles vão a uma determinada paróquia fazer uma apresentação. O que os fiéis estão vendo ali? Jovens, bem apessoados, não tem nenhum gordo, né? Não tem nenhum manco, né? Com um uniforme, um hábito exótico, bonito, que lhes cai bem, né? Cantando hinos bonitos e
tocando instrumentos, marchando, tudo bem ensaiado. São pessoas afáveis, são pessoas educadas, eles rezam o terço, eles têm uma devoção à Nossa Senhora, eles estão sempre com uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. Que bom! Que coisa linda! Né? A gente fica emocionado. Olha, quem sabe se meu filho, a minha filha, pudesse ser isso, né? E principalmente no mundo em que os pais, pelo menos aqueles pais responsáveis, né, preocupados, estão vendo que a educação escolar está indo de mal a pior, né? Que o jovem pode ficar viciado em redes sociais, receber maus exemplos, né? Meninas com péssimas amizades, garotos com péssimas amizades, é a questão de droga, é a sexualidade precoce, é a hipersexualização que está por todo lado. O pai que teme a Deus, que ama nosso Senhor Jesus Cristo, vendo aquilo e sabendo que tem um colégio internacional, naquele ambiente maravilhoso, em um castelo, né? Ele fica com os 4 pneus arriados, né? Olha, esse pessoal é gente boa. Lembra daquilo que eu falei sobre o love bombing? O bombardeamento de amor? De repente, o seu filho está sendo objeto de atenção. Que pai que não se orgulha do seu filho ser objeto de atenção e de cuidado de outros? E veja como a coisa é insidiosa. Às vezes não, sempre, quase sempre, aquela pessoa que está captando o seu filho também acredita de todo o coração, sinceramente, no que ela está fazendo, que é uma coisa boa. Então, não há espaço para mentira ali. Até que uma vez pescado, que uma vez fisgado, começa a parte esotérica. E a parte esotérica compreende o alijamento, o distanciamento forçado da família, o ódio à família, no caso dos arautos do evangelho, pejorativamente chamada de FMR, fonte da minha revolução, né? A doutrinação 24 horas por dia, né? A destruição de qualquer espírito crítico, humilhações, né? E a famosa crença apocalíptica, né? E aí está o seu filho no meio disso tudo. Em outros grupos de tipo sectário, como Opus Dei, né? O que você vai ver? Também pessoas afáveis, que convidam o seu filho para participar de um grupo de estudos, de um clube de robótica, é sempre umas coisas assim, né, interessantíssimas, né? Gente que não é burra, né, que tem mestrado, que tem doutorado, ou então são universitários de ótimas instituições, né? O centro é um prédio, né, bem cuidado, bem mobiliado, e aí às vezes o próprio jovem que já entra, às vezes ele já é maior, né? Ou então o pai ajuda, né? E aí o que ele vai achar? A mesma coisa, proibição de ir à família, parece que isso no Opus Dei está mudando um pouco, você não pode pernoitar na casa dos seus pais mais, você não tem férias, você tem que trabalhar, no caso do Opus Dei, e entregar todo o seu salário, né? É sempre a mesma coisa. Então, não existe, por exemplo, na ortodoxia nada parecido. Por quê? Porque a ortodoxia, ela sempre se fundamentou na paróquia. Então, tem grupo, sim, tem grupo de jovens, tem grupo, né, lá nos Estados Unidos eu já vi, na Europa também tem jovens que vão acampar, né, tem grupo de senhoras, né, mas não são comunidades separadas, não são igrejas paralelas. Porque se você pensar bem, Opus Dei, Arautos e outros grupos dentro da Igreja Católica Romana são verdadeiras igrejas paralelas. Para nós ortodoxos, isso é um absurdo, porque o centro da nossa vida cristã é a paróquia ortodoxa. E o leigo, para nós, tem que ser leigo. Ele não tem que viver como monge. Olha, até do ponto de vista católico, se você olhar, por exemplo, católico romano, né? Se você olhar, por exemplo, documentos, por exemplo, de São João Paulo II, como familiares consórcio, o que está dizendo ali? Que a família é a base da sociedade, que a família é importantíssima. E tem outros documentos também que falam sobre isso, de vocês, católicos romanos. Aí ninguém lê, né? Aí o que acontece?
vem uma instituição aprovada pela igreja e que te coloca contra a sua família, te tira, te extrai da sua família. Na minha opinião, está em franca contradição com o que a própria Igreja Católica pensa sobre a família. Né? Agora, tem uma piadinha que diz o seguinte, que os monges alemães é que inventaram a cerveja, só que eles tinham que levar para o Papa para ele aprovar. Então eles pegaram um grande barril de cerveja, né, botaram naquele tempo, na Idade Média, botaram no lombo de um burro, aí, numa carroça e levaram para lá. Só que nesse ínterim, aquele líquido foi se aquecendo até chegar em Roma no verão. Eles calcularam bem o tempo, né? Quando o Papa toma aquele líquido amargo e quente, ele fala, não, vocês podem beber isso aqui é uma grande penitência. Só que eles não contaram para ele, né, um detalhe, é que a cerveja lá na Alemanha era bebida gelada, por causa do clima, por causa das caves onde ela era guardada. O Papa aprovou. Eu penso que a mesma coisa acontece com esses grupos. É mostrado para a autoridade eclesiástica algo que ela diz, não, isso é bom. Eles podem até usar aquelas roupas meio esquisitas, que não tem base nenhuma na tradição católica, mas eles estão fazendo bem. Né? Só que a parte esotérica não é contada. É uma espécie de maçonaria, você já percebeu? Né? É aquilo para fora e tem o para dentro. Então, por que as pessoas normalmente não colocam fé nos depoimentos de egressos dessas instituições em específico? Por que muita gente persegue, fala mal de quem denuncia? Porque essas pessoas, às vezes até bispos, gente que deveria ter uma maior instrução, né? E se presume que elas têm isso, elas só conhecem o lado exotérico, com X. Elas não conhecem o lado esotérico, com S. Então, por exemplo, as publicações de editoras ligadas ao Opus Dei são muito boas. Nada contra. O site dos arautos que vendem terços muito bem feitos é ótimo. Que vendem livros bons é ótimo. Porque tem uma coisa, não existe nesse mundo o mal absoluto. Nem o demônio é absolutamente mal, você sabe disso? Né? Pelo simples fato dele ser criatura de Deus, ele tem um aspecto bom, porque Deus não faz nada mal. Né? Deus poderia ter nos feito um favorzão de quando o diabo se revoltou contra ele, ele aniquilasse, né? Sumiu, não tem mais diabo nenhum. Não, Deus não faz isso, né? Faz parte da pedagogia divina. Então ele só amaldiçoa aqueles anjos, esses anjos, né? Odeiam ao seu Criador, mas continuam sendo criatura dele. Então, é muito difícil a gente discernir o joio do trigo no caso dessas instituições. Então, eu quero deixar aqui, além desse testemunho do que eu passei, algumas recomendações. Tá? Primeiro, sim, o mundo está muito complicado para se educar filhos, mas não delegue a educação do seu filho para ninguém. Ninguém. Deus quer que você o eduque, é a sua vocação, como pai, como mãe. Nem para padre, nem para freira, nem para leigo, não. Ah, tem um colégio bom, católico mesmo? Ótimo, seu filho vai e volta no mesmo dia. E você conversa com ele. Tem que quebrar a barreira que muitas vezes tem. Os pais têm que conversar com seus filhos, ver o que eles estão vendo, ver o que eles estão assistindo, conferir o que eles estão aprendendo. Segunda coisa, nem tudo que parece bom é bom de verdade. Nem toda pessoa que te sorri é boa, é honesta. E a gente sempre está caindo nisso. Sabe? Porque lábia. Tem gente que tem um poder de convencimento enorme. Então, reze para que você tenha fortaleza, para que você ouça. A coisa mais difícil, para mim, é ouvir o meu coração. Ouvir o meu anjo da guarda. Não estou falando de nada miraculoso e místico, não. Você sabe quando você está diante de uma pessoa e algo está te dizendo, cuidado, cuidado, cuidado. Mas você fala, não, essa pessoa é gente boa. Sabe? Muitas vezes é seu anjo da guarda dizendo, cai fora, vaza. Mas você fica. Eu já fiz isso tantas vezes.
E olha que eu tenho estudo, que eu tenho idade, né? Então a gente tem que rezar para que, principalmente para que Deus nos afaste dessas pessoas. Segundo, esses grupos misturam coisas boas com coisas ruins, mas essas coisas boas são feitas para te fisgar. Não tenha contato. Ah, eu vou comprar um livrinho aqui. Ah, nós podemos fazer uma visita com a imagem de Nossa Senhora? Não. Não, não precisa não. Né? Não vire nem contribuinte destes grupos. Certo? Se seu filho, por azar, tiver contato e você vê que ele está sumindo da sua casa, exerça o seu pátrio poder garantido por lei. Proíba o seu filho de ir nessas porcarias, nesse lixo, nessas seitas. Tá? Se tem muita gente boa lá, e eu sei que tem, honesta, que quer fazer o bem, que acha que está agradando a Deus, o fundador era um grande filho da mãe. Desculpa dizer isso, um filho da mãe. Tá? Um desgraçado, que Deus tenha misericórdia de sua alma. Sabe? Um narcisista, um cara que chama meninas para os seus aposentos, para dar ósculo. Você pode chamar do que você quiser, ósculo, beijo grego, sei lá mais o que, sabe? Fio terra. Desculpa, eu tô falando assim para te chocar, tá? O meu objetivo aqui é esse. Ah, eu vou colocar no colo que ele é muito santo. Se você for pai, se você estiver perto, você pega esse cara e dá um murro na cara dele e fala, foi o padre Zaqueu que mandou, quebra a cara dele. Pode ser padre, pode ser o papa, pode ser o patriarca de Constantinopla. Abusador de criança, na minha opinião, tem que apanhar e apanhar muito. Certo? Vai por minha conta. Eu assumo eu assino esse BO. Tá? Ninguém tem esse direito. Às vezes, na sua própria família, tem gente assim. Não deixa ninguém botar sua filha no colo, seu filho no colo, que já tem que é de mais idade. Esse papo de ósculo, o padre é nosso amigo, então o padre vai entrar no quarto ali com a nossa filha, com o nosso filho, para orientá-lo. Não faça isso. Não brinque com a dignidade, com a integridade física e psicológica do seu filho, da sua filha. Não brinque com fogo. Pode ser o padre, o melhor padre, o padre mais legal. Padre Marcelo Rossi, né, que o católico gosta, padre Fábio de Mello e esses outros midiáticos, ou pode ser o padre da sua paróquia, que é uma gracinha, que é muito santo. Se ele for uma gracinha e muito santo, ele não vai fazer isso. Padre que é padre, sério, honesto, ele não se fecha em nenhum quartinho com ninguém, seja menor, seja maior de idade, porque ele tem apreço pela sua própria dignidade, pela sua própria honestidade. E quando a gente é padre, a gente não só tem que ser honesto, mas demonstrar que é honesto. Entende? Então, se o seu filhinho, se o padre começar com muito trelelê com seu filho, primeiro conversa sério com ele, olho no olho, papo reto. Padre, eu não quero isso. E a partir de hoje o senhor não entra aqui em casa. Eu te respeito, mas eu não quero isso. Se insistir, um belo de um murro, uma aqui no nariz, porque dói. Porque abusador de criança merece isso, no mínimo. Tá? Não se assustem com o padre Zaqueu Yosef. Eu sei do que eu estou falando. Muita gente chora, sente culpa. Tem uma mãe neste documentário sobre os arautos que ela diz: até hoje eu peço desculpas para minha filha por ter colocado ela naquilo. Não corra esse risco. Filho, quem educa é você. Você, deixa eu colocar aqui assim, cadê? Aqui, você que é pai. Não delegue a educação do seu filho para ninguém. Seja religioso, seja instituições de educação informal, tipo escoteiros, o que for. É você que educa e você tem um dever grave diante de Deus. É sua responsabilidade. Não delegue essa responsabilidade para ninguém. Tá bom? Santíssima Mãe de Deus, salvai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.